Olá, seja bem-vindo de volta. Essa é a segunda parte do vídeo com o Thiago Mlaker, que é editor da Verus e da Bestseller também. Isso. E nós vamos continuar falando e dando dicas para escritores, então confira esse vídeo até o final. Bom, Thiago, a gente vai começar falando nesse vídeo sobre a questão de trabalhar em editora, produção editorial. E aí, como é que a gente entende o processo? Diz assim, meu livro foi aprovado. Pronto, acabou, trabalho feito. Os escritores, alguns acham que é assim. Então, eu gosto até de falar, esse é um exercício que eu faço quando eu vou comunicar para um autor que o livro dele foi aprovado. Eu primeiro que gosto de telefonar, que eu acho que é muito mais simpático do que receber um e-mail, enfim. Sim. Porque daí eu vejo como ele ficou. E nesse telefonema eu gosto já de falar, então, os seus problemas começam agora. Por quê? Eu falei na primeira parte do vídeo que a gente vê que tem cada vez mais editoras, mais autores e mais tudo. Sim. E com mais tudo é bom, tem mais gente podendo, enfim, aparecer, mostrar seu trabalho, mas é mais difícil de você, né, aparecer. Sim. Então, os problemas, entre aspas, eles começam agora porque você tem que se destacar. Então, basicamente, aí vem correr atrás de conseguir aparecer nesse mundo, enfim, de livros. Eu acho que daí tem várias coisas e tudo vale. Você tem outros vídeos explicando sobre isso, então vale. Assessoria de imprensa, contratar uma assessoria, tentar sair nos jornais, na mídia formal. Vale a pena ser marqueteiro, vale a pena o autor. O autor, ele tem que ter essa noção de que o livro é um produto. Eu sei que para vocês ele é um filho. Sim. Mas ele é um filho que é um produto. Exatamente. Então você tem que mapear e saber assim, para quem que é esse livro? Onde eu quero chegar com ele? Quem que pode validar? E aí vem várias coisas que podem ajudar a vender e a te destacar. Então, assim, quem são os blogueiros que gostam desse assunto? Vou mandar para eles. A editora faz isso, uma editora grande, enfim, porque no meu caso são editoras, enfim, grandes e comerciais, ela faz. Só que a gente tem um monte de livros, então depende bastante do autor também. Não estou repassando a responsabilidade pro autor, mas depende dele. Nada melhor do que ele mesmo falar, eu escrevo erótico, nossa, tem esses blogs que eu conheci, tem esse canal, tem esse Instagram que só fala disso. Sim. E aí vale a pena, enfim, se destacar. Vale a pena o autor, de repente, fazer uma listinha de quem ele acha que pode se interessar pelo livro dele? Eu acho que também vale, assim, por exemplo, para a capa, né? Então, esse é o assunto. O livro foi aceito, o pessoal recebeu sim. Às vezes na capa ajuda muito ter uma chancela de alguém. Então, por exemplo, se você escreve erótico, você vai atrás das autoras de erótico, vê se alguma delas lê, se faz alguma frase, você escreve chick-lit, ou thriller, enfim. Acho que vale a pena. E vale a pena mandar, independente de qualquer coisa, porque as autoras de erótico falam com meninas ou rapazes que gostam de romance erótico. Sim. Se ela falar assim, olha, recebi isso, um stories, vale. E isso quer ser marqueteiro de si mesmo. Sim. Vale a pena ir em encontros com leitores, vale a pena ir no lançamento de outros autores e ficar lá na sua, mas ver... de repente alguém já te reconhece, daí um amigo fala pro outro, fala, olha, tá vendo aquele lá, é um ator legal, conheci. Então tudo vale para se diferenciar. E do processo em si, uma vez que o livro recebeu sim, vem a produção editorial, que acho que é outro assunto desse vídeo. Assunto bacana. E assim, às vezes os autores falam pra mim, olha, é ótimo, meu livro não precisa de nada, já tá pronto. Só que a editora... Tudo certo. A editora sempre lê, e aí tem algumas etapas. A primeira delas é a edição, que às vezes é junto com a preparação ou não, enfim, depende da editora, do prazo, enfim. Sim. E o editor ou o preparador de textos é quando mais mexe. É aquele momento assim, né? Às vezes a pessoa escreveu, eu estava muito feliz, eu estava muito assim, eu isso. Aí é essa pessoa que pode falar assim, vamos juntar tudo isso numa frase só, não precisa ficar tão quebrado. Vamos cortar ou tá um muito pouco. repetitivo, enfim, essa parte mais mexe. E depois, geralmente, você vai para o autor, que valida tudo isso, enfim. Pode ser que nessa hora ainda tenha, sei lá, uma troca grande, assim, faltou uma cena legal. Isso aí, mais o editor, mas o preparador também pode sugerir, enfim. E depois disso, ele é diagramado. E aí, geralmente, em editoras é feito externamente essa diagramação.
e ele passa por 2 ou 3 revisões, que daí já é mais um pente fino e tal. Sim. Mas a gente falou isso porque tem muita gente que quer conhecer esse processo, quer trabalhar em editora, então tem essas etapas e aí você pode ver que você se sente mais confortável de trabalhar. Então, assim, por exemplo, a Verus não tem um revisor da Verus? Não, isso existe em algumas editoras, mas a tendência do mercado é sempre contratar freelancers que trabalham em casa, enfim. Então aí a gente tem um monte de revisores, sempre precisa de novos, porque às vezes, enfim, todos que a gente mais trabalha estão ocupados, enfim, então geralmente é assim que funciona. É um mercado que tem bastante espaço, então, né? Tem bastante espaço, a pessoa tem que mostrar ali o que ela faz, é difícil. Acho que o grande lance para quem quer trabalhar em editora ou com edição é também começar. Muita gente pergunta assim, que curso eu faço? O curso tem o curso superior de produção editorial, letras, jornalismo, isso tudo cabe. Mas acho que o que mais vale para revisão mesmo é o repertório, quantas revisões a pessoa já fez, livros, ela tem que, enfim, continuar sempre lendo e tal. Porque não é natural, não dá pra você ensinar o seu olho e falar assim, olha, você agora tem que ligar e prestar atenção em erros. Não, isso é com o tempo. E o mais difícil é começar. Porque, por exemplo, eu não necessariamente... não sei se eu poderia falar isso, mas eu já falei. Já viram que eu falo mesmo. Às vezes eu não fico preocupado. Nossa, eu recebi o currículo dessa revisora. Nossa, mas ela é formada em biologia. Não me interessa, desde que, por exemplo, um amigo falou, nossa, essa revisora é ótima, ela é boa com esse tipo de livro, ela é muito atenta, ou ela é muito rápida, isso pra mim conta muito mais do que o curso. Até tô falando isso pra, de repente, não falar assim, eu fiz esse curso, agora vai dar certo. Não, o mais importante é você fazer um approach, conhecer os editores, em lançamentos, os autores, você tá no mercado, né? Mostrando ali uma hora que você faz aí você começa a sempre pegar trabalho, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que cabe para todo mundo que quer trabalhar, seja como escritor, como dentro de uma editora, em outras funções. É muito importante a gente se fazer presente e fazer um networking interessante, né? Porque esse mercado, ele é pequeno e uma coisa que eu percebo, assim, eu trabalho nisso há muito tempo. Eu entrei em editora com, sei lá, acho que 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E eu fui para várias editoras. E o que você vê? Que o revisor de uma é o revisor da outra também, o tradutor de uma é tradutor na outra. Os funcionários lá internos, geralmente eles vão indo de uma para outra. E é um mercado pequeno. Então o mais difícil mesmo é entrar. Uma vez que você entrou, mostrou que você trabalha direito, que você cumpre prazo, que é um grande lance, as coisas vão acontecendo e você acaba sempre tendo trabalho, enfim. E tem uma pergunta também que volta e meia me fazem, e aí eu quero ver de você, que é o outro lado, se é um mito ou não. Você acha que para entrar numa grande editora, obrigatoriamente o escritor precisa de um agente, ou ele sozinho pode conseguir esse caminho? Eita! Olha, essa pergunta é um pouco difícil porque eu conheço um monte de agentes literários, então... E essas coisas em editora, enfim, vários assuntos que a gente trata, não tem uma fórmula única, né? Uma medida. Eu vou dar a minha visão. Minha visão é a seguinte, não precisa de um agente. Lá fora, tudo é diferente. Lá fora, não existe um autor sem um agente literário. E o agente literário lá fora cuida de tudo. Ele lê o texto, ele fala, corta aqui, faz isso, enfim. Ele cuida de achar a editora efetivamente. Ele cuida, às vezes, até da aparência, de falar, olha, acho que, assim, pro seu público, você precisava ser mais solta, você, sei lá, podia pintar o cabelo. Eles mexem em tudo. Mas lá fora, eles são muito mais profissionais, o mercado literário envolve muito mais dinheiro, enfim. Então, aqui ainda não é um fato. Não dá pra dizer, não, aqui no Brasil sempre precisa. Não, a verdade é que muitos autores, até se a gente rastrear, grandes, enfim, de sucesso, trabalharam e começaram muitas vezes por eles mesmos. Então, não é fundamental. Mas ajuda? Sim, pode ajudar. Pode ajudar e aí você pode escolher. Tem várias pessoas, né? A gente percebe que está tentando profissionalizar o mercado brasileiro. Então, assim, tem mais autores, tem mais agentes, tem mais editoras, enfim. Aí você pode avaliar cada um. Os pontos que ele pode ajudar é do texto, efetivamente, do encontrar a editora e até mesmo do marketing.
Então, você vai avaliando o que você precisa mais. De repente, você precisa de alguém que te ajude mais em texto. Às vezes, você precisa de alguém que, enfim, coloque numa editora. E como é um mercado que é bastante humano, obviamente, por exemplo, tem um agente que conhece um editor de uma editora, de um selo, e se dão melhor. Então, por exemplo, se o seu interesse é aquela editora, você pode, enfim, ir atrás desse. Porque é um fato, né? A gente vai conhecendo os trabalhos, igual trabalhar em editora, você conhece uma revisora e ela é ótima, ela é rápida, cumpre o prazo, você manda mais trabalho e assim vai indo. Assim vai. O agente é a mesma coisa, às vezes ele tem uma parceria mais bacana com uma editora, aí o editor fala assim, nossa, eu precisava de um livro que falasse disso, você fala com aquele agente, ele acha alguém, enfim. Então, você pode verificar isso, falar, esse agente aqui trabalha muito com a editora tal, que é que eu quero. Então vai atrás dele, enfim. Acho que vale só a pena avaliar bem. Vale a pena, talvez, contratar por um tempo. Ou, enfim, ter um contrato que você também possa fazer a sua parte. Mas, enfim, acontece as duas coisas. Então pode ser bacana, pode, enfim, trabalhar sozinho. Acho que o mais importante é esse trabalho até anterior, porque com a gente ou não, o editor vai da mesma forma ficar olhando, já fez um livro independente, falaram muito do livro independente, enfim, então o agente aí pode ser importante, pode ser uma opção, mas é importante que você tenha o trabalho igual. Porque não é o agente que vai fazer por você. É você que vai precisar convencer os blogueiros literários a aparecer, enfim. Sim, esse trabalho. E a gente tem, na verdade, a gente ainda está tentando profissionalizar esse mercado no Brasil, né? Como você falou. E a gente volta para a questão do networking. É essencial que o agente também conheça os editores, esteja em contato e seja uma pessoa carismática, tanto quanto os escritores também, né? Sim, tudo isso conta mesmo, né? A pessoa que ali é simpática, por exemplo, eu trabalho sempre com uma pessoa, por quê? Porque ela é mais legal comigo, porque ela cumpre o prazo, você sabe que ela tem coisas boas, porque a verdade é que tá todo mundo sempre correndo, o mercado, seja lá o que for de livros, enfim, sempre em crise, daí diminui a quantidade de funcionários, então quem mais te ajuda, quem é mais parça, é o que tem que estar com você. E acho que é isso. E sobre, assim, uma questão de um autor que já é da casa, por exemplo. Você pode usar o exemplo da Vero, se quiser. Ele já é da casa, tem um livro publicado, mas esse livro não vendeu tão bem quanto vocês esperavam. Esse autor, ele é automaticamente descartado? Ou a editora tem essa visão de procurar um novo nicho e propor um novo livro? Como que funciona para o autor? Isso também varia conforme a editora. Eu posso falar sobre a Verus e sobre a Record. E isso eu falo de um jeito muito legal. Não é porque eu trabalho lá, porque, enfim, né, isso pode não ser para sempre. Espero que seja, tá, chefe? Mas, assim, a Verus e a Record, talvez até pela Record ser uma editora muito tradicional e antiga, eu percebo que lá tem um movimento de que insiste em publicar novos livros, porque é uma editora que trabalha muito com o catálogo, que chama. Então, até por ter alguns clássicos na parte mais da Record mesmo, ter autores clássicos, enfim, que são aqueles que sempre vendem, que não aparecem na lista, não vendem um monte no lançamento, mas que sempre vendem. Então lá eu percebo que tem mais essa movimentação de vamos investir de novo e tal. Porque é um trabalho que é construído, é lento, e é o que eu falei, né? Vendeu muito independente, daí vem para uma editora normal, talvez não venda tanto quanto esperou, daí no segundo vende mais, enfim, isso lá. Agora, a maioria das editoras, eu penso que ela... se o primeiro livro não foi o esperado, vai ser mais difícil publicar o segundo livro. Então, vale uma dica de ouro suprema, que assim... Você quer escrever? Vai juntando sua grana, vai pensando em tudo, vai anotando, vai bem informado. Faz as coisas independentes se for o caso. Uma vez chegou numa grande editora, acho que o primeiro livro é o que você deve arrasar. Aí você joga todas as fichas nele, porque, enfim, isso vai ajudar com que tenha outros e outros mais. Mas eu faria tudo para o primeiro. Então, por exemplo, conseguiu a editora? Se tiver, também não estou falando para ninguém fazer loucura, hein? Cuidado. Mas assim, se tiver como, invista em marketing, invista na assessoria, bole estratégias de marketing, que pode ser de todo tipo, para o primeiro livro. É o que eu falei, independente do trabalho da editora, o autor pode fazer muito. Se eu puder, eu dou 2 exemplos.
que são muito legais e verdade. Vamos ver se dá tempo. É o seguinte, tem um autor que é o Gustavo Ávila, que é o Sorriso da Hiena. Ele me procurou quando eu estava numa outra editora. E ele falou, o que eu faço, como eu faço? Conversei muito com ele e tal. Não deu para publicar naquela editora, apesar de eu ter amado o livro. E ele publicou de forma independente. Ele é publicitário, ele mandou. Rastreou todos os blogueiros literários, os maiores booktubers, e mandou, enfim. Algum tempo depois ele achou uma agente literária. Ele falou com as editoras que tinha falado anteriormente. Esse livro chegou para mim, publicou na Verus, vendeu muito e tá tudo bem, estamos felizes com ele, enfim. Então, para ver que pode demorar, acho que isso demorou 2 anos entre uma coisa e outra. Sim. E contou, porque eu já conheci o livro e já queria. Só que para eu convencer meus chefes, a diretoria e os donos da empresa, o que eu fiz? Eu falei, olha, tá vendo? Esse booktuber mais famoso é o fulano, falou do livro dele. E olha, só independente. Tem tantos seguidores. Então, esse é um caso. Outro é a própria Karina Ricci. Ela publicou de forma independente. Sim, muita gente não sabe disso. Ela correu atrás. Também acho que é bacana, curiosidade. Este livro, Karina Ricci chegou lá como todos os outros, como o seu, como, enfim, de você que tá vendo. Chegou lá na pilinha de manuscritos, uma pessoa leu e falou, nossa, isso aqui é legal. Eu já vi em algum lugar. Eu vi na Bienal, era independente, um estande pequeno, mas tinha uma filhinha, leu, gostou. Então, assim, funciona. Depende, tem um quê de sorte, tem um quê de trabalho e suor, mas é possível. Então acho que a mensagem que esse vídeo deixa é que sim, é possível, vale a pena acreditar nos sonhos e pode acontecer. E Karina Ricci, acho que é uma das autores que mais vendem, enfim, nacionais, mais conhecida, e que começou assim, com esse trabalho independente. Acho que juntou uma graninha, até onde eu sei, converso com eles, investiu em marketing, um anúncio na internet, coisas que são mais baratas e que você pode fazer você mesmo, enfim. E ela sem agente, por exemplo. E chegou lá. Então tudo pode acontecer, mas não vai ser uma geração espontânea. Tem que ralar um pouco. Tem que ralar muito, gente. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa que você acha que faltou, que você queira acrescentar? Eu acho que faltou tudo, porque sempre falta. São muitas dúvidas, mas eu acho que, no geral, a gente falou de tudo. E acho que a mensagem é um pouco de esperança, que sim pode dar certo. E a grande mensagem, assim, faça tudo quanto possível para mostrar a cara. Eu acho que o mercado de livros, e acho que é a última coisa que eu vou falar, eu falo muito, é meio que igual da música. Às vezes a gente vai numa... A gente vai numa churrascaria e tem uma cantora lá que você fala, nossa, é muito melhor do que todos que estão na televisão. Sim. Mas de repente ela não fez isso. De repente, além da sorte, ela não gravou um CD bem gravado, ela não conseguiu chegar nas gravadoras certas. Sim. Talvez ela não seja marqueteira de si mesma, seja muito tímida na dela. Talvez ela também não queira, mas é isso. Então, a grande questão tem que investir, tem que mostrar cara, porque só o talento, só o livro maravilhoso, tem muitos. Então tem que ter o livro maravilhoso, mais o marketing, mais tudo que você conseguir para chegar lá. E não ser um autor, assim, isolado, que corre dos leitores. Acho que isso é muito old school, sabe? Isso é muito old school, isso talvez funcionasse mais no passado. Isso pode ser uma postura também, né? Se a pessoa quer ser hermética, mais cult, como dizem. Mas, assim, o que a gente vê funcionando e vendendo, fazendo dinheiro, enfim, são os autores que estão lá, que conversam com os jornalistas, com os leitores, enfim. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Obrigada, Thiago, por você ter vindo. Adorei. E quem quiser pode me procurar, como eu tenho esse sobrenome bem esquisito. Eu vou deixar aqui. Pode me seguir, pode falar, enfim, nas redes sociais, que eu tô por aí. Posso deixar seu Instagram aqui embaixo? O Instagram é o que eu mais uso, pode deixar. Então eu vou deixar o Instagram do Thiago aqui. Quem quiser falar com ele, procurá-lo, fique à vontade. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. E aí qualquer coisa eu pergunto pro Thiago. Eu vou ler os comentários também, eu respondo. Então tá ótimo, gente. Não esquece do seu like, a gente tá indo rumo a 15 mil. Vou deixar a ação aqui nos cards. E é isso. Beijo grande e até a próxima. Tchau! Obrigado.